Fala galera! Hoje, dia 13 de outubro, finalmente, alguns dias depois de iniciado o conflito entre Hamas e o Estado de Israel, preparei para vocês aqui uma explicação. Prometo tentar fazer com que seja o mais isento possível e a explicação mais didática possível. Você vê que os noticiários e os jornais não são muito didáticos, né? A minha intenção aqui é te fazer entender esse assunto definitivamente. Beleza? Te peço um favor também. Tente deixar suas paixões religiosas, políticas, ideológicas um pouco de lado. Vamos tentar aqui fazer uso da racionalidade. Beleza, beleza? Então vamos lá. Deixe aí seu like ou dislike ao final, caso não goste do vídeo. Comente e inscreva-se caso você ainda não esteja inscrito. Maravilha, galera? Vamos lá. Ó. O que motiva esse nosso encontro aqui agora? É o ataque que o Hamas fez contra o Estado de Israel no último sábado, a partir aqui da faixa de Gaza. Você acompanhou aí pelo noticiário algumas das barbaridades cometidas por esse grupo ultra-radical. Beleza, beleza? O fato é que depois do ataque, teve um contra-ataque. O Estado de Israel revidou. Aqui abrindo um parênteses, hein? Israel ainda vai ter que explicar como que o sistema de defesa do país não conseguiu notar nenhuma movimentação diferente por parte desses radicais, tá? Israel tem um sistema de defesa ultramoderna, equiparado ao sistema de defesa militar dos Estados Unidos, e ainda assim não conseguiram identificar nada. O Egito alega que alertou Israel de um possível ataque. O fato é que Israel não fez nada, a não ser depois que sofreu o ataque. Mas aí muita gente já havia sofrido com esse ataque, ou sendo sequestrado ou sendo morto, como aconteceu inclusive com 3 brasileiros, infelizmente. Beleza, galera. Outro detalhe importante, hein, que os especialistas de internet aí, ficam falando alguns absurdos, né? Cuidado com o seguinte detalhe, esse conflito não começou sábado, galera. Sabe quando que esse conflito começou? Há vários milhares de anos, com uma figura chamada Abraão, tá? Lembre-se que é de Abraão que surgem as 3 principais religiões monoteístas. O cristianismo, que não está envolvido diretamente nessa história, o judaísmo, que é a religião dos israelenses, ou de boa parte deles, e o islamismo, que é a religião dos palestinos. Beleza? Então, para ficar claro, estamos falando aqui de 2 povos diferentes, palestinos e israelenses. Quem são os palestinos? Os palestinos são árabes, que seguem predominantemente o islamismo. E os israelenses são, boa parte deles, seguidores do judaísmo. Para ficar ainda mais claro, quando eu falo árabe, galera, eu estou falando de um grupo étnico, tá? A pessoa ela não escolhe ser árabe, ou ela nasce árabe ou não nasce árabe. Palestinos são árabes, egípcios são árabes, marroquinos são árabes, iraquianos e assim por diante. Agora a pessoa escolhe ser islâmica, tá? Então árabe não necessariamente ele é islâmico. A maioria dos árabes são seguidores do islamismo, mas nem todos. Pode ter árabe cristão, pode ter árabe judeu, pode ter árabe ateu e assim por diante, beleza? Judeu é o seguidor da religião judaica. Uma curiosidade, Israel, diferente do que muitos pensam, é um dos países menos religiosos do mundo. Mais da metade dos israelenses, mais da metade, hein, galera, alega não seguir religião alguma. Daqueles que seguem, dos israelenses que seguem alguma religião, mais de 80% se declaram que judeus, seguidores do judaísmo. Beleza, beleza? Quem que é o israelense? É a pessoa que nasce em Israel. Quem que é judeu? Judeu é quem segue o judaísmo enquanto religião. Beleza? Para não fazer confusão com os judeus da Bíblia, né? Que não necessariamente são os judeus atuais. Maravilha? Então, esses 2 povos, que têm em comum, eles surgem na mesma região. Então, são 2 povos diferentes que lutam pelo mesmo pedaço de terra. É aí que está o problema. Beleza, beleza? Avança, Eu vou aqui para o ano de 47, pós-Segunda Guerra Mundial. Contextualizando rapidinho aqui, Na Segunda Guerra Mundial teve o Holocausto. Lembra disso? Quando cerca de 6 milhões de judeus foram mortos lá pelo nazismo alemão. Naquele momento, gente, da Segunda Guerra, já havia, mesmo antes da guerra, lá no século XIX, um movimento internacional liderado pelos judeus, sobretudo os que viviam na Europa, para a criação de um país. É o chamado movimento sionista, movimento dos judeus para a criação de um país próprio. Esse movimento ganha força na Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, e aí em 47 a ONU propõe
pegar o território, que à época era chamado de Palestina, e dividi-lo. Uma parte vai para os judeus criarem Israel, outra parte vai para os palestinos fundarem a Palestina, certo? Em amarelo, Israel. Em verde, o que seria a Palestina. Os palestinos não aceitaram a proposta. Alegaram que a população palestina era muito maior, então precisava de um território maior, além de que o território era descontínuo, né? Eu aleguei 3 partes, isso aqui é meio sem lógica, né? Mas enfim, o fato é que em 48 foi fundado Israel, mas não foi fundada a Palestina. Até hoje não existe um país dos palestinos. Beleza, beleza? Tá claro isso aí? Muito bem. A fundação se deu em 48, imediatamente após a fundação de Israel, vários países aqui, árabes do entorno, se uniram para destruir Israel. Israel venceu não somente a Primeira Guerra, como todas as demais guerras que ocorreram. Israel, lembre-se, sempre teve apoio político e militar de quem? De quem? Estados Unidos da América. Beleza? Aqui, um histórico dos mapas, para você compreender um pouco da evolução territorial. Isso aqui é Israel, logo depois da Primeira Guerra, contra os árabes. Perceba que esse mapa aqui já mostra um Israel maior do que era para ser, de acordo com a divisão proposta pela ONU. Esse território em verde, a Cisjordânia, que deveria ser dos palestinos, ficou sob o controle da Jordânia. E a faixa de Gaza, que também deveria ser dos palestinos, foi para o controle do Egito. Em 67, ocorreu aquela que é a mais importante das guerras. Pelo menos era, né? Não sei se essa atual vai ocupar esse lugar. Olha o que aconteceu. De novo, os países árabes se uniram para tentar destruir Israel. Israel vence a guerra de novo e toma 4 territórios. Tomou as colinas de Golã da Síria, tomou a Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia, e tomou Gaza e Sinai do Egito. Desses 4 territórios, o único que Israel devolveu foi a Península do Sinai. Devolveu depois, no final dos anos 70, para o Egito. O Egito, inclusive, foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um país autônomo, independente, soberano. Beleza? E esse mapa mostra o que é Israel hoje. Perceba que aqui, colinas de Golã, no Nordeste, não foi devolvida à Síria. Cisjordânia, em tese, não é território israelense, mas na prática Israel controla. E a faixa de Gaza é o que motiva o atual conflito. Vou chegar nela especificamente já já. O controle fronteiriço aqui é todo feito por Israel. Beleza, beleza, meu povo? Olha a comparação do que era para ser Israel e Palestina e o que é hoje aquele território. Israel maior do que havia sido pensado pela ONU. Ok, ok? Foco agora na faixa de Gaza. Beleza. Faixa de Gaza, do ponto de vista físico, galera, muito pequeno, hein? Aqui, para você ter noção aproximada, é mais ou menos 10 km de largura por 40 de comprimento. Aproximadamente isso. Uma área desértica, clima árido, população muito grande, 2 milhões de habitantes, é muita gente para uma área pequena, e muito pobre. É uma área, por exemplo, que praticamente não tem atividade econômica, é uma área no qual a população depende de ajudas internacionais, ajudas humanitárias, e o desemprego é de 50%. Pense o que acontece do ponto de vista social numa região onde a maior parte da população jovem está desempregada. Isso facilita inclusive a cooptação desses jovens por esses movimentos radicais, movimentos extremistas como é o Hamas. Beleza, beleza? Aqui uma imagem atual da faixa de Gaza. Olha a destruição, que lastimável. Beleza, galera, avança, avança. Desde 2005, aqui na faixa de Gaza, só vivem palestinos. Em 2005, depois de negociações, Israel concordou em retirar todos os colonos israelenses que viviam em Gaza, para que Gaza passasse a ser ocupada exclusivamente por palestinos. 2 anos depois, o Hamas, grupo fundamentalista palestino islâmico, que havia sido criado nos anos 80, assume o controle administrativo dessa região, certo? Então fique atento aí às datas. 2005, Israel desocupa a faixa de Gaza. Em 2007, o Hamas passa a administrar aquela região. Olha essa curiosidade aqui, A maior parte dos jornais não falam disso, Repare, peguei lá no site da Globo, mas lá no cantinho, o Hamas, gente, esse grupo que atacou Israel no último sábado, quando ele foi fundado, adivinha quem apoiou a fundação do Hamas? Israel, Qual que era a ideia na época? O principal grupo palestino na época era o Fatah, que tinha uma grande capacidade de mobilizar palestinos e a atenção internacional.
O que Israel acreditava? Pensava assim, não, precisamos enfraquecer o Fatah. Como enfraquecer o Fatah? Incentivando a criação de um outro grupo que vai dividir os palestinos. E aí eles apoiaram a criação do Hamas, que hoje ataca Israel. Loucura ou não? Essa é a história. São inúmeros exemplos assim, mundo afora, né? Beleza, galera. Sobre os países que consideram ou não o Hamas como um grupo terror... Não vou falar a palavra toda para evitar aqui um strike do YouTube, tá? Mas olha só, a curiosidade maior é para o fato de que o Brasil oficialmente não considera o Hamas como um grupo terror. Por que não, galera? O critério que o Brasil utiliza para classificar um grupo como sendo isso ou não é adotar o que a ONU diz sobre o grupo. A ONU não classifica um Hamas desse tipo aí ou dessa forma, então o Brasil também não o faz. Tá? É um critério geopolítico brasileiro. Se está certo ou não é uma outra discussão, mas é um critério, beleza? Ter um critério é melhor do que não ter critério algum, certo? Pode ser que a ONU, depois do que aconteceu agora, mude essa classificação sobre o Hamas. E aí, se isso acontecer, o Brasil automaticamente também vai mudar essa consideração sobre o Hamas. O que não impediu o governo brasileiro, e é importante deixar isso claro, tá? Independentemente de opções políticas, o governo brasileiro condenou veementemente o que foi feito pelo Hamas. Isso aí foi feito tanto em nota por parte da Presidência da República, como também por parte do Itamaraty, que é quem representa aí o Ministério das Relações Exteriores. Beleza, beleza? Outra região importante, galera, Cisjordânia. Qual que é o lance da Cisjordânia? A Cisjordânia, como eu te disse lá atrás, era um dos territórios que deveria servir para a criação da Palestina. Não existe Palestina, então aqui na Cisjordânia habitam palestinos e israelenses. A maior parte são palestinos, 80%. Só que essa população israelense, ela vem aumentando ano após ano. E sabe como que ela aumenta? Com o apoio do governo de Israel. O governo de Israel incentiva. Aí fica a pergunta, né? Será que o governo de Israel, sobretudo esse governo atual representado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, será que ele está mesmo disposto a fazer algum tipo de negociação com os palestinos? Não com o Hamas, tá? Estou falando com os palestinos que não são radicais. Será que esse governo está disposto a fazer algum tipo de negociação para que haja a criação do país Palestina? Devolvendo, por exemplo, totalmente a Cisjordânia para que eles fundem aqui a Palestina? É uma pergunta que fica no ar. Parece que o atual governo israelense não é tão disposto a isso, tá? Olha o que aconteceu e vem acontecendo nos últimos 20 anos aproximadamente. Com o apoio do governo de Israel, hein? Israel anuncia ampliação de assentamentos onde? Na Cisjordânia, que é um território, de acordo com a ONU, destinado à criação da Palestina. Isso em 2005. Olha só, 2009. Israel avança com assentamentos na Cisjordânia. 2015, expansão de assentamentos bateu recorde em 2014. Uma mais recente, de 2023, Israel aprova milhares de alvarás de construção na Cisjordânia. Ou seja, galera, o que muitos palestinos inclusive alegam? Que Israel, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem criando estratégias para sufocar os palestinos e dificultar ainda mais a criação de um Estado palestino. Aí surgem movimentos radicais extremistas, como é o caso do Hamas. Que fique claro, galera, em momento algum da minha explicação eu quero defender o que foi feito pelo Hamas. Aquilo é hediondo. Alguém precisa ser punido por conta daqueles atos bárbaros. Mas veja que Israel, pelo menos nos tempos mais recentes, não tem contribuído muito para uma pacificação dessa disputa. Você está notando isso aí? Por favor, gente, tente deixar um pouco sua paixão de lado para compreender racionalmente isso que eu estou te falando. Beleza? Vamos mais, A Cisjordânia tem várias cidades históricas importantes, inclusive do ponto de vista religioso, né? É aqui que fica, por exemplo, Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada tanto para cristãos, judeus e islâmicos. Judeus, cristãos e islâmicos. Olha aqui, fica Hebron, fica Nablus, fica Jericó e fica Ramala. Todas essas cidades, inclusive, citadas na Bíblia, tá? E aí Ramala é a sede da instituição que é entendida internacionalmente como a governante dos palestinos. Como assim, Gabriel? Os palestinos têm um governo? Tem. Mas eles não têm território? Não.
é um governo que não tem um território próprio. Em Ramala, na Cisjordânia, fica a sede da ANP, Autoridade Nacional Palestina, que é reconhecida mundialmente como, ou pelo menos pela maior parte dos países mundo afora, inclusive por Israel, como sendo a legítima representante dos palestinos. Então, para você que fica generalizando, falando que palestinos resume-se a Hamas, saiba que o Hamas não abrange a totalidade dos palestinos, é uma minoria radical. Quem preside a autoridade palestina é Mahmoud Abbas, esse moço aqui, ó, esse senhor. Essa foto é de 2012, tá? Lá na ONU. O que aconteceu em 2012? Em 2012, a ONU reconheceu a ANP como a representante dos palestinos. Inclusive, em toda reunião que a ONU faz anualmente, na Assembleia Geral da ONU, tem lá a plaquinha palestina. Então, eles têm direito a participar das reuniões, ainda que não exista um país que eles possam chamar de seu. Não existe um país Palestina. Beleza, beleza? Aqui, só para você ter uma noção geral do mapa do Oriente Médio e compreender a complexidade, meu povo. Repare isso aqui, ó. Não, depois eu te mostro isso. Olha o cursor. Isso aqui é o Oriente Médio, tá? Meu cursor está apontando para Israel. Israel é essa estreita faixa de terra. Pequenino, hein? Israel tem o tamanho aproximado do Triângulo Mineiro, para você ter uma noção. Triângulo Mineiro, que é aqui a região onde eu moro. Beleza. Israel está aqui cercado por países árabes, muitos dos quais não reconhecem Israel, hein? Olha só a quantidade de países da região que não reconhecem Israel como um país autônomo, independente, soberano. Entre eles, a Arábia Saudita, Irã. Lembrando que o Irã não é árabe, o Irã é persa. E o Irã é um país que apoia o Hamas, tá? Inclusive o Hamas alegou já há alguns dias, que recebeu apoio iraniano nesse ataque contra Israel. O Irã negou, certo? Mas assim, onde há fumaça, há fogo, né, galera? Então lembre-se, o Irã não reconhece, a Arábia Saudita, que é o outro importante país do Oriente Médio, não reconhece, o Iraque não reconhece, a Síria, que teve um território tomado por Israel em 67, as colinas de Golã, não reconhece Israel, Líbano não reconhece, e aqui no Líbano tem um outro grupo chamado de Hezbollah, entendeu? Terror, não vou falar tudo. Tem um outro grupo aqui, o Hezbollah, que inclusive hoje, sexta-feira, teve um probleminha aí com Israel. Olha aqui a manchete. Essa aqui, ó, é a capa do UOL, portal de notícias hoje, tá? 13 de outubro, sexta-feira 13. Hezbollah, que é esse grupo extremista do Líbano, ameaça entrar na guerra e troca fogo com Israel na fronteira. E aí vários outros acontecimentos aí relacionados ao conflito, né? Inclusive a confirmação aqui da morte da brasileira. Terceiro brasileiro confirmado aí entre os mortos. Então, galera, para resumir, infelizmente nada prenuncia, no momento que eu gravo esse vídeo, sexta-feira, que o conflito esteja perto de uma solução. Pelo contrário, né, são vários indícios aí que mostram que esse conflito ele pode escalar, ele pode evoluir para uma situação ainda pior. E nesse exato momento, a qualquer instante, pode haver uma entrada de forças militares israelenses na faixa de Gaza. Tanto é que o governo de Israel já ordenou que todos os civis que vivem na parte norte da faixa de Gaza devem fugir para o sul imediatamente, porque a qualquer instante Israel pode entrar naquela região, sob a alegação justificativa de capturar os membros do Hamas. O problema é que aí muitos inocentes acabam sofrendo, né? De um lado e de outro já são milhares aí aqueles que ou foram feridos nos confrontos, nas bombas detonadas, ou estão infelizmente mortos, tá? E aí lembre-se, galera, esse conflito não é de agora. E para ser sincero, você sabe quando que esse conflito vai terminar? Agora falando cá entre nós. É nunca, viu? Ou pelo menos não enquanto não acontecer algo extraordinário. Por quê? Porque tanto de um lado como de outro existem minorias, minorias radicais. Tanto do lado israelense quanto do lado palestino há minorias que não aceitam conviver com o outro. Ou é tudo para o meu povo ou não é nada, ou é guerra, certo? Então, infelizmente, os prognósticos não são os mais animadores. O governo brasileiro tem tentado adotar uma postura de neutralidade, o que é algo histórico do Brasil, tá? Não é uma opção do governo atual.
Historicamente, o Brasil busca se relacionar assim, de maneira neutra, até para poder, caso seja necessário, atuar como um intermediador. Se o governo do Brasil escolhe um dos lados, seja qual for, ele perde a capacidade de eventualmente atuar de maneira negociada, de abrir diálogo. Então é isso que o governo do Brasil tenta fazer. Lembrando que o governo brasileiro já enviou 3 aviões, 3 não, 4 já, né? Já enviaram 4 aviões que foram até Israel para retirar de Israel brasileiros que estavam no país e queriam voltar para o Brasil. Beleza, gente? Espero ter ajudado, viu? O tema é, como você percebeu, bastante complexo e as coisas estão acontecendo a todo instante, né? É impossível falar de tudo, ainda mais em poucos minutos, como foi o caso desse vídeo. Mas espero que você tenha compreendido aí um pouco mais sobre o tema. Existe uma playlist aqui no meu canal em que eu falo, por exemplo, sobre a origem das religiões. Tá? Se você quiser entender onde entra Abraão nessa história, eu citei Abraão no começo do vídeo, né? Dá uma olhada aí na playlist, ela pode elucidar um pouco mais seu entendimento sobre a região. Valeu? Então é isso. Deixa aí o like, comenta e eu volto em breve, tá? E se puder, apoie o canal. As informações estão aqui na descrição e no post fixado. Nos vemos em breve. Um abraço. Até!